Olá, queridos alunos, estou aqui de volta, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Cleide Santos, professora de Educação Física e vou conduzir mais essa aula com vocês. Juntamente aqui com a minha amiga Vânia, intérprete de Libras, que vai nos ajudar aí na condução das aulas. Vamos lá? Então, nosso tema da aula de hoje é cuidados no esporte de aventura. Vocês tiveram oportunidades nos PETs anteriores, né, de verificar e de estudar um pouquinho aí sobre vários esportes. E um desses aí foi os esportes de aventura, né? Então, hoje nós vamos ver como e por que a gente precisa ter cuidados específicos para a prática desses esportes. Vamos lá? Nossa aula hoje, além da aula teórica, nós vamos ter uma pequena prática no final, tá? Fique aí junto comigo que no final da aula a gente vai realizar essa prática. Então, vamos seguir. Você sabe por que é chamado esporte de aventura? Nós sabemos que toda prática, né, de esportes, a gente expõe o nosso corpo. Nas aulas de educação física, né, seja na academia, seja uma caminhada, uma pedalada, qualquer esporte, qualquer atividade física que nós vamos realizar, a gente está expondo nosso corpo. E nos esportes de aventura, esse termo ele é utilizado para caracterizar os esportes mais radicais com atividades mais perigosas. Então, por isso que hoje eu estou aqui junto com vocês para a gente falar um pouquinho mais desses cuidados que muitas vezes a gente não leva muito em consideração. Acha que podemos realizar a qualquer momento algum esporte aí de aventura. A gente precisa perceber que existe técnica e existe critérios que precisam ser respeitados. Então, quais são os esportes de aventura mais praticados aí no Brasil? Tem o bungee jump. O que é o bungee jump? É um salto de queda livre, né? Super emocionante. Eu nunca fiz, né? Tenho medo, mas os praticantes dizem que é muito bom. A adrenalina vai lá na alta, né? Então, é um salto livre, de queda livre, que a pessoa fica pendurada por uma corda de borracha. Ela fica assim, ó, quicando, como se fosse um ioiô. Nossa, imagina! E um outro esporte aí muito visualizado, muito praticado no Brasil é o skate. Esse aí é qualquer lugar que nós vamos, né? Seja andando na rua, seja na praça. É um esporte hoje que as pessoas, né, principalmente os adolescentes, têm realizado muito. Qualquer lugar que você vai aí, você vê com um skate na mão, fazendo aí altas aventuras. E por isso que a gente tem que ter atenção, né? Não é porque ele é tão comum que a gente pode ir fazendo aí de qualquer jeito e aí ter um problema de se acidentar, né? E ter, né, um prejuízo aí na frente. Então, o skate também é um esporte, né, muito praticado aí no Brasil. O rafting. O que é o rafting? Né? É um passeio, digamos assim, uma aventura na água, né, que você vai na boia e você vai, né, ultrapassando os obstáculos, né, dentro do rio. Então, também é um esporte que merece muito cuidado e atenção, principalmente, né, por estar na água e ser praticado com vários obstáculos, tá? Quais são mais um esporte aí? Desculpa. Qual mais um esporte aí? O salto de paraquedas. Esse também é um salto, né, que merece muita técnica. A gente não pode acordar de manhã e falar, hoje eu vou saltar de paraquedas. Existe todo um processo de cuidado, né, que precisa ser e de curso para você conseguir praticar aí esse esporte. Mas ele também é muito praticado no Brasil. E as escaladas, né, que também consta em você subir aí montanhas, paredões, né, sempre, né, com muito cuidado e atenção, principalmente com material de segurança que nós vamos ver mais à frente. Então, para a gente conversar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre essa questão da segurança, nós vamos falar sobre os procedimentos de segurança para a prática do esporte de aventura. Eu trouxe aqui algumas dicas e nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. A dica 1 é: evite fazer esporte de aventura sozinho. Tenha em mente o apoio e a troca de experiências.
Por quê? Quando você faz, principalmente quando nós falamos aqui que esporte de aventura são atividades perigosas, né? Que pode acontecer algum incidente. Se você está sozinho, quem você vai pedir ajuda? Quem vai poder te socorrer no momento de necessidade? Então, por isso que uma das dicas importantes do esporte de aventura é você praticá-lo junto com alguém. Às vezes não precisa nem a outra pessoa praticar também, mas você montar um grupo aí de experiência e que possa te acompanhar, ou até mesmo uma pessoa que possa te acompanhar, é muito importante, porque você pode precisar de uma ajuda e se você estando com outras pessoas, você vai ter esse apoio. E uma outra característica é sobre as trocas de experiências. Quando você está praticando com outras pessoas que principalmente têm mais experiência, isso é muito importante porque você aprende com o outro, né? Em nossas vivências, a gente sabe que na nossa vida a gente sempre, tudo a gente aprende, né? E a gente com a experiência do outro, né? Com as técnicas do outro, podemos também, aprender mais e ensinar também, né? Através da prática de uma pessoa mais experiente, a gente aprende e pode colocar em prática, evitando, trazer algum transtorno, algum incidente ali no momento da minha prática. Então, tanto o apoio como a troca de experiências é muito importante para aí na hora de você fazer as atividades e fazer um esporte de aventura junto com outras pessoas sem estar sozinho. A dica número 2 é observe a previsão do tempo, né? Então é muito importante que a gente sempre preste atenção, principalmente porque os esportes de aventura, eles muitas vezes são praticados em ar livre, né? Então é preciso que você veja se está chovendo, se está trovejando, se tem muito vento, né? Então isso é muito importante você, ou se está muito quente, como por exemplo o frio e calor excessivo, né? Quando você vai apresentar, ou que você vai praticar as atividades de aventura, né? Por exemplo, no gelo, geralmente o frio, ele quando está muito, muito gelado, os nossos músculos tendem a ficar mais enrijecidos e isso vai limitar muitas vezes alguns movimentos. Então é importante que a gente preste muita atenção nisso, se não está muito frio, se a gente está conseguindo se movimentar adequadamente, fazer um aquecimento antes de fazer a atividade, movimentar aí os nossos músculos. E também o calor excessivo, muito quente, acaba que você perde muito líquido do corpo. Então é preciso hidratar, ter cuidado aí com esse calor excessivo, você pode passar até mal, sentir mal, né? Então é preciso a gente estar atento, a essa previsão do tempo, tanto no frio como no calor excessivo. A água, os esportes realizados na água, como eu falei do raft. Então, como você está na água, no rio, então é preciso que você observe se não vai cair aí um temporal, né? De repente você está lá no meio da sua atividade, lá vem uma tromba d'água. Então é importante que a gente também perceba, quando a gente estiver realizando os esportes na água. E o vento, a questão da queda de paraquedas, do pulo, do salto de paraquedas, das escaladas, né? Então, se você vai fazer um salto de paraquedas e de repente o vento está demais, precisa de uma pessoa especializada para conhecer, para saber qual o melhor ponto de você pular, qual a melhor forma, para onde é que você vai direcionar o seu salto. Então, é muito importante que a gente tenha em mente essa questão da observação à previsão do tempo. A terceira dica é entenda suas habilidades. Então, como eu disse para vocês, sair de casa, acordar de manhã e falar, vou pular de paraquedas, vou escalar uma montanha. Você precisa conhecer o esporte, você precisa treinar, você precisa ter cursos e especialistas que saibam sobre isso para te orientar no que você vai fazer. Não dá para poder, de repente, virar um saltador de paraquedas. Você pode, mas é preciso que você se especialize, que você estude e que você saiba as habilidades específicas que aquele esporte te exige para saber se realmente você vai poder fazer, se você vai dar conta de fazer, porque muitas vezes a gente tem até vontade. Mas será que a gente vai conseguir? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão
das técnicas, né? Do profissionalismo. Por isso que eu coloquei aqui também a ajuda de um profissional. Então, quem sabe, sabe, cada um na sua área. Então, é preciso que a gente procure os profissionais especializados para nos orientar, né, nessa realização desses esportes. A quarta dica é: preste atenção, respeite seus limites. Os esportes de aventura são esportes que nos deixam muito ligados. A adrenalina é alta, né? Cada vez que a gente faz, a gente quer fazer mais, porque a gente acostuma com aquela sensação de adrenalina. Só que a gente precisa respeitar o nosso corpo. O nosso corpo tem limite. Muitas vezes a nossa mente está pedindo uma coisa, mas o nosso corpo está pedindo outra. Então, é preciso a gente respeitar, né? Sentiu alguma dor ou cansaço bateu, não arrisque. A gente não, falando de esporte de aventura, a gente, além de estar colocando em risco, né, a nossa vida, a gente está colocando também até quem estiver junto com a gente. Então é preciso que a gente respeite esse limite do nosso corpo, porque não é ali uma lesão, às vezes lá no futebol, que também tanto é perigoso, que existem lesões, né, nos outros esportes que são fatais também. Imagine se tratando de esporte de aventura, onde os riscos são maiores. Então, respeite o limite do seu corpo, né? Quando ele falar assim, é hora de parar, não estou dando mais conta, é sinal que você tem que descansar e ter outra oportunidade depois para você dar continuidade aí nos seus treinos nesses esportes de aventura. A quinta dica é o uso de equipamentos adequados. Gente, essa dica é de extrema importância. Não dá para a gente fazer esportes de aventura sem se preocupar com os materiais de segurança, sobre os equipamentos de segurança, né? É sua vida que está ali em jogo, né? Você pode se lesionar drasticamente ou, se não, ser fatal, né? Se você não estiver usando os equipamentos adequados. Então, esse material de segurança é imprescindível para qualquer esporte, né? Mas se tratando dos esportes de aventura, onde as atividades são mais perigosas, mais importante é, tá certo? E aí, falando sobre os equipamentos de segurança, eu trouxe aqui os mais importantes, né? Tem vários outros, mas esse, por exemplo, o capacete, ele é imprescindível. Não podemos realizar uma atividade no esporte de aventura sem o uso do capacete. A gente sabe que as pancadas na cabeça são muito perigosas. Elas podem te lesionar pro resto da vida ou até mesmo tirar sua vida. Então, tome muito cuidado e sempre use o capacete em qualquer atividade, né, de esporte de aventura que você for fazer. Esse aqui não pode faltar. Tem também os óculos, né? Às vezes, você vai subir uma montanha ou então fazer uma trilha, um galho passa no olho, então é muito importante, né, fazer uma trilha aí de moto, bike, então é importante que você preste muita atenção e também cuide aí da sua visão para você não se machucar. As luvas, principalmente para as atividades, né, de escalada, né, onde você precisa né, segurar nas pedras, né, às vezes para poder estragar aí a mão, machucar, cortar. Então as luvas também são muito importantes. Eles são utilizados em outros esportes aí também, como a bike, né, a moto, né. Então ele é preciso que vocês, né, prestem atenção aí no uso também das luvas. Temos também a lanterna, que às vezes a gente não considera muito, mas uma situação aí onde que você está fazendo uma trilha e, né, entrou aí em algum lugar mais escuro, ele vai poder te ajudar, né, nessa questão aí de clarear aí alguma coisa para frente. Nós temos dois modelos aqui, eu trouxe dois modelos, um que você usa, né, na cabeça, isso serve para sinalizar também, às vezes você está de bike à noite, né, é muito importante que você vai fazer um exercício sempre pensando na sua segurança e na segurança do outro. E também a lanterna de mão, né, que geralmente a mais usada, que a gente sempre carrega aí, principalmente quando a gente vai para um sítio, para uma cachoeira, né, é sempre bom ter uma lanterninha aí em mãos, tá bom?
E aqui a proteção para joelhos e cotovelos. Essas proteções, elas são utilizadas mais quando é aplicável, né? Eu falo sempre que prevenir é a melhor forma, né? Então, muitas vezes, algum outro esporte aí, onde você não vê necessidade de utilizar, mas é um das proteções muito importante para o skate, por exemplo, né? Porque o skate é uma atividade que está muito propícia ao tombo, à queda. E quando você está protegido aí com os cotovelos, vocês podem evitar, né, de se machucar, arranhar, cortar. Então, é também, né, uns equipamentos aí também de segurança no esporte. E outra que é a corda, né? Essa é indispensável nos saltos, nas escaladas. É muito importante que a gente saiba e que a gente, sempre que for sair para alguma aventura aí, a gente tem uma cordinha que ela sempre salva a gente de alguma forma, tá? Então, é muito importante a gente sempre se preocupar com os equipamentos de segurança. Todas as vezes que a gente tiver de realizar um esporte de aventura, faça o seu checklist lá, saber se todo o seu material está preparado para que você faça a sua prática com segurança, né, com tranquilidade e o mais importante, saber utilizar para poder se divertir. Porque se você vai para fazer um esporte, né, para poder treinar, se divertir, e de repente você tem um incidente aí, perde toda a graça, perde todo o sentido do esporte. E aí eu trouxe para vocês hoje, né, uma prática também. Quem já não ouviu falar aí do nó de escoteiro? Todo mundo fala, nossa, tão difícil dar um nó de escoteiro, né? Então nós temos aqui 3 tipos de nó de escoteiro, né? Eu tenho o nó direito, tenho o nó direito alceado e tenho o nó de escota. O que eu vou trabalhar com vocês e ensinar vocês a fazerem hoje é o nó direito, que é o básico, é o nó mais aí utilizado pelos escoteiros, né? E aí eu vou mostrar para vocês que ele é muito simples, mais simples do que a gente imagina, né? Basta a gente aplicar a técnica certa que você vai poder utilizar aí esse nó nas brincadeiras, nos acampamentos e também para o uso aí, né, nas suas práticas de esporte, se é que for um desejo de vocês de começar, né, a praticar aí um desses esportes, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma corda, né? Trouxe, pode ser qualquer tipo de corda que você tiver em casa, tá bom? Aí vocês vão utilizar, é um nó básico, mas tem uma regrinha. Então, para o nó, como nó direito, o que você vai fazer? Você vai pegar a ponta direita e vai passar sobre a esquerda. E aí você vai dar um nó, normal, assim. Tá vendo? Todo mundo sabe fazer esse nó, né, gente? Você não passou, não foi a ponta direita pela esquerda? Agora você vai fazer diferente, você vai passar a esquerda pela direita e também vai dar o nó. Puxa, bem aí, ó, tá vendo? E aí você deu o nó. Ah, mas como que eu sei que esse nó ficou certinho, que é o nó de escoteiro mesmo? Como que eu posso fazer? Como que eu vou descobrir isso? Então, você não pegou, não deu os 2 nós? Pega e estica as 2 pontas assim, ó, tá vendo? E aí você vai fechar e você vai puxar. Fecha, puxa. Se o seu nó fizer esse movimento que eu estou fazendo aqui, de desgrudar um do outro, fazendo esse movimento aqui, é porque o seu nó de escoteiro está correto. Agora, se ele embolar, prender e não sair dessa forma, é porque o nó não foi dado corretamente, tá? Então, esse aqui é o famoso nó de escoteiro, que vocês podem utilizar aí em várias atividades, né? Às vezes na praça, em casa, no campo, vai passear no sítio. Como é que eu dou um nó de escoteiro? Acabei de ensinar, viu que é simples? Não tem nada de mistério, ok? Então, essa nossa aula, espero que vocês, né, tenham gostado da aula, aprendam
Volte à aula se precisar, porque como nós estamos falando de segurança, então é sempre bom a gente estar sempre lembrando do que é preciso para a gente preservar, né, a nossa vida. Tudo de bom para vocês, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau!